82 anos servindo ao transporte de turistas, moradores e todo tipo de carga, a BR-040, no trecho entre o Rio e Juiz de Fora, é operada desde 1996 pela concessionária Concer, que tem a obrigação de construir a nova subida da Serra de Petrópolis. Para saber como está a situação dessa rodovia, o Alerj Debate recebe o deputado Luiz Paulo e o advogado Ramon Melo. Muito obrigada pela participação dos dois. Deputado, queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, até em termos técnicos, como é que está a situação dessa obra que precisa ser realizada. É uma obra que está no contrato de licitação da Concer e que até agora a gente não está vendo se desenvolver, né? Primeiro que essa nova variante da subida da Serra, ela é estratégica para o desenvolvimento sustentável de Petrópolis. Porque o traçado atual, o traçado da subida da Serra, é de muitas curvas, de rampa muito íngreme, com um volume considerável de carretas. Lá estão passando aproximadamente 20 mil veículos por dia. E muitas vezes essas carretas tombam ou provocam acidente e a subida da serra fica fechada. Além do mais, essa subida da serra, ela corta, né, o que resta lá de Mata Atlântica. Mata muitos animais silvestres e impacta com monóxido de carbono também toda aquela vegetação no entorno. Tem a questão ambiental também. Então teria, por isso que é um desenvolvimento de sustentabilidade, um ganho ambiental, você trocar 11 quilômetros de curvas sinuosas por um túnel de 5 quilômetros de extensão. Ora, quando a Concer ganhou a licitação da 040, havia uma previsão de que essa subida da serra teria que ter um novo traçado na classe 1A, isto é, que tenha rampas máximas de 6% e raios de curvatura bastante amplos. E nos estudos de alternativa que a concessionária desenvolveu para fazer o seu RIMA, ela apresentou essa variante de um túnel de 5 quilômetros e que no meio do mesmo teria também possibilidade de escape, né, em função de algum tipo de acidente. É claro que o monóxido de carbono vai continuar a ser produzido e vai ser puxado de dentro do túnel por exaustores. Ele vai ficar concentrado em determinados pontos e não distribuído ao longo da serra, né? O percurso é menor, 6 quilômetros. E por não ter rampas fortes e curvas seguidas, você vai desenvolver esse percurso em muito menor tempo. Por se tratar de túnel, você também não vai atropelar e matar tantos animais como morrem na serra. Então você vai melhorar a acessibilidade para a serra. Mas por que até agora isso não aconteceu? Porque no edital está previsto um investimento por parte da Concer de 200 milhões de reais para fazer essa variante ao traçado atual. E o custo estimado desse novo traçado está na ordem de 600 milhões de reais. Então tem um buraco. Por que esse custo não foi, na época, adequado ao valor da obra? Por que é tão diferente esse valor? Porque à época da concessão, essa variante não estava definida. Era assim, uma mera estimativa. E não pode ser adequado agora. Então, agora que se tem uma variante, à época da licitação, o preço que se deu do valor do pedágio correspondia a um elenco de obras efetuadas que deveriam ser efetuadas naquele momento histórico e uma previsão numa variante, mas sem um projeto detalhado de engenharia. Então, há esse buraco de 400 milhões de reais. Então, quem tem que resolver isso? A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a famosa ANTT, que é a agência reguladora. E como ela poderá viabilizar isso? Fazendo um estudo econômico para verificar se a concessionária botar do bolso 400 milhões de reais,
que prazo de concessão terá que ser estendido que corresponda a esses 400 milhões. Enquanto ela não fizer isso, a obra não acaba, né? O prazo da concessão deve terminar por volta de 2017, 2018. Então, se a NTT fizer essa equação, a gente tem a solução para iniciar essa nova subida da serra. Há uma demanda, uma pressão muito grande em querer-se essa nova alternativa, que, volto a dizer, morre muita gente, é muito acidente, é muitas horas que você fica paralisado na subida da serra. A serra foi duramente atingida por uma catástrofe. Precisa retomar o seu desenvolvimento com sustentabilidade. Nós vamos ter o Comperge, que vai ser concluído, né? A gente não tem uma data prevista, porque vem se adiando, mas ali em Porto das Caixas, né? Na divisa ali de Itaboraí com Cachoeira de Macacu. Ora, os técnicos que forem trabalhar lá, se quiserem morar na praia, vão morar em Maricá. Se quiserem morar no local, vão morar em Itaboraí, ou São Gonçalo, ou Cachoeira. Mas se quiserem morar na Serra, podem morar em Friburgo ou em Petrópolis. E vão ter que fazer uso da BR-040. Exatamente. Ainda tem o polo de desenvolvimento de Caxias, lá tem o polo gás químico, né? Que também é um atrator de novos empregos. Itaipava, que está às margens da 040, é um grande polo gastronômico. Petrópolis, historicamente, também funciona como cidade de veraneio para quem mora na capital e muitos municípios da nossa Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. Então, há um potencial imenso e essa acessibilidade é fundamental. Ramon, você mora em Petrópolis, convive com essas dificuldades diariamente. O deputado já falou aqui sobre vários dos problemas apresentados pela falta dessa nova subida da serra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como Petrópolis hoje está sendo afetado com essa demora na construção desse trecho, até porque, como o deputado também falou, houve já esse prejuízo enorme em função das enchentes e Petrópolis precisa se reerguer também agora. É verdade, né? O deputado fez um panorama perfeito em relação ao atual cenário e o cenário futuro, com esses empreendimentos que serão instalados e que afetarão o cotidiano da Serra também, principalmente Petrópolis, que faz divisa com os municípios que receberão esses novos empreendimentos. Hoje nós temos um desgaste enorme, por exemplo, para quem vai de carro e para quem vai de ônibus também. Qualquer acidente na Serra, você fica preso na Serra Estreita, né, em torno de 2, 3 horas. Né? Já houve casos de petropolitanos chegarem em casa a 1 hora, 2 horas da manhã, devido ao alto índice, né, de pessoas que trabalham aqui no Rio de Janeiro, seja em Duque de Caxias ou na região metropolitana do estado. Isso tem prejudicado muito a nossa Petrópolis, né? Inclusive o Distrito Industrial da Posse, né, que hoje recebeu, que há um tempo atrás recebeu a redução do ICMS, inclusive o deputado Luiz Paulo foi um dos autores, não é? E que não tem nenhuma empresa instalada devido também a essa falta de acessibilidade ocasionada pela subida da serra. Acaba que as empresas não têm interesse em se instalar lá pela dificuldade. É muito precário, né, e muito prejudicial. Então, isso é uma das demandas urgentes para que Petrópolis, após essa catástrofe, que realmente prejudicou e muito, né, a questão econômica da cidade, né, essa nova subida da serra poderá efetivamente trazer novos investimentos para a cidade, né, o turismo ser novamente um forte potencial econômico. Né. Os veranistas estão vendendo as casas em Itaipava. Sim, por causa da serra, porque é um transtorno tremendo você sair daqui numa sexta-feira. Nós que utilizamos, né, além do engarrafamento na linha vermelha, né, na própria Washington Luiz em Caxias, depois você fica parada na serra, sem comunicação. É um dos outros problemas. Você não sabe se sentir seguro também para utilizar a rodovia. Você não sabe quanto tempo vai ficar preso naquele engarrafamento, porque não tem informação, não tem um telefone. Então é muito ruim, prejudica demais não só Petrópolis, como as outras cidades vizinhas na região serrana. Deputado, até a questão da produção agrícola acaba sendo prejudicada também
transporte que acaba levando muito mais tempo, muita coisa se perde, é um prejuízo danado, né? Todo o processo produtivo, ele fica prejudicado, né? A serra, o Ramon aborda uma outra questão, tem um outro inconveniente. Se uma carreta tomba na serra ou tem um acidente e você fica parado, o celular não pega. Então você fica na serra incomunicável, incapaz de avisar, inclusive, o que está acontecendo ou ter notícia da concessionária de quanto tempo vai levar para você remover o acidente. Porque muitas vezes você está parado a 3, 4 quilômetros de distância que está o acidente. Então é uma obra muito prioritária. Nós fizemos aqui uma audiência pública, né? Eu me lembro lá, presidido pelo deputado Bernardo Rossi, estava o deputado Atila Nunes, deputado Marcos Vinícius, veio até um deputado estadual também de Minas Gerais, interessadíssimo, porque os mineiros utilizam muito a 040, tanto para ir para aquela região, quanto vir para o Rio de Janeiro, né? E a direção da Concer, né? Independente da discussão se a variante é melhor saindo aqui ou saindo acolá, se o traçado no binge é assim ou assado, essas contradições também existem, todos querem que essa intervenção aconteça. Porque com a tragédia do ano passado, de janeiro do ano passado, de 11 e 12 de janeiro, Petrópolis deu uma esvaziada, como toda a região serrana. E para essa retomada do desenvolvimento, para a valorização novamente dos imóveis, é necessário um plus. E o plus é realmente essa subida, esse novo traçado de subida da serra. A Ramon aborda o aspecto do polo industrial da posse, que está muito tímido pela essa questão de logística. Imagine quando você pega na serra um caminhão cegonha, como nós chamamos, cheio de veículos subindo a serra. Você fica ali mirando quando é que dali tem 30 metros de comprimento essa cegonha. Quando é que você vai passar? Porque se você passar no lugar errado, a cegonha dá uma rabiada e joga você fora da pista. Então, isso são dados concretos. Se você tiver essa intervenção, vai haver a valoração dos imóveis, quer dizer, você vai ter mais atrativo esse polo esse polo gastro que tem lá, gastronômico, vai novamente crescer. A moda, que é importante em Petrópolis, lá na Rua Tereza, vai ter mais clientes. A visitação ao centro histórico de Petrópolis vão ter muitos mais turistas querendo demandar. Porque num final de semana, com esse traçado, até onde eu tenho casa em Pedro do Rio, eu da minha porta, a porta da minha casa em Pedro do Rio, sem fluxo, sem acidente, e eu ando exatamente nos limites que a velocidade determina, eu não corro, eu levo 1h20. Ora, se tiver ali a subida da serra com a alternativa, eu vou estar ali em 1h, 50 minutos. Quem não quer morar num lugar que a temperatura em qualquer época do ano é no mínimo 8 graus centígrados abaixo da temperatura da cidade do Rio de Janeiro? É um conforto. Fora toda a tranquilidade, fora toda a tranquilidade, né? A questão da Mata Atlântica que temos lá, de você vislumbrar um céu maravilhoso. Petrópolis é uma cidade, né? Eu discuti isso outro dia com o nosso Ramon, que ela, no fundo, ela está dentro da região metropolitana. É quase como fosse um município privilegiado, do seu ponto de vista estratégico. Você sair do nível do mar e em 1 hora, né, com esse novo traçado, você está a 900 metros de altitude. Isso é algo assim inacreditável de você ter. Eu digo assim, ontem, por exemplo, eu tive uma reunião no Recreio dos Bandeirantes. Eu saí daqui 6h10. Eu cheguei no Recreio dos Bandeirantes 9h10. Não tinha nenhum acidente, era só excesso de carro. É muito mais complicado chegar num lugar que talvez é mais perto, mas
E como as pessoas fariam a opção de morar num lugar mais agradável, né? De se E chegar. Petrópolis é uma cidade polo, é um município polo. Tem em torno dele ali Areal, São José do Rio Preto, até mesmo Três Rios hoje com a sua vocação industrial. Então Petrópolis também germina por todas essas regiões, já que a 040 atravessa também todos esses municípios. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre essa obra e também sobre a situação do município de Petrópolis no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.